Bom dia, vamos começar já o painel número 2, né, sobre a dívida externa latino-americana. Reiteramos o agradecimento aos funcionários, à universidade, ao IPEA. Então vamos começar já com Pedro Paes, por favor. Muito obrigado, muito contente. Eu peço licença para vocês. Eu vou torturá-los com o meu portunhol. Eu acredito que é parte de uma... Eu tenho vergonha, mas é parte de um esforço personal, de um compromisso personal também de construir as pontes de comunicação e de integração dos povos. Com a sua generosidade, com a sua paciência, eu vou falar um pouco de portunhol para discutir os perigos iminentes, imediatos que a América Latina tem no meio de uma crise estrutural de sobreprodução, no meio de uma crise histórica de hegemonia, que 100 anos atrás faz criado uma condição que aberto as possibilidades, o clima de duas guerras mundiais. Agora nós temos as mesmas condições de tensão, não somente entre a contradição central, sem dúvida, nenhuma disputa, a centralidade da disputa entre capital e trabalho, mas também nós devemos ter em conta as contradições interimperialistas, as contradições interburguesas. Estas contradições definem os processos, o curso dos acontecimentos históricos, precisamente por os poderes, as potências diferenciais das capacidades de decisão nas cúspides, nos vértices do poder. E precisamente o problema da dívida externa foi gatilhado, foi disparado na década dos 80, num clima de disputa dentro do bloco do poder mundial mesmo, dentro do bloco da mesma constituição da trilateral a esse momento. Eu acredito que se você poderia seguir, nós temos tempo, você vai ficar com este material para você, para distribuir a você, e você poderia corroborar toda esta informação que adrede, o propósito é o pegado das fontes que você poderia encontrar na internet, precisamente para mostrar que nós temos um elefante no salão e nenhum quer ver, nenhuma pessoa quer ver isto, mesmo os economistas de esquerda, mesmo os intelectuais heterodoxos têm um problema de supressão de informação, de negação, no sentido freudiano do termo, dos perigos imediatos que nós temos, que vão a definir. Isto não somente um problema de análise teórico, mas é um problema muito candente, muito quente da conjuntura política. Nós temos em frente o perigo de um novo clima de guerra, de destabilização, de conflito mundial, onde o território da América Latina pode ser o novo cenário. E a definição de qual é o inimigo principal é fundamental para definir o que fazer. Agora, quando fala da dívida externa, é importante uma distinção metodológica entre o passado, o presente e o futuro. Você tem, sem dúvida, uma ligação orgânica entre estas diferentes situações, mas há especificidades. Eu vou falar, para aprender algumas lições, eu vou falar do episódio que deu lugar ao gatilho da alta de juros dos Estados Unidos, que provocou uma redação em cadeia, que definiu uma outra disputa da periferia e da semiperiferia com respeito ao centro do sistema, um outro tipo de disputa do mundo capitalista e do mundo assim chamado de socialismo real,
mas também que deu lugar a uma outra disputa dentro da coração do sistema, dentro da trilateral, mas também dentro dos próprios Estados Unidos. Somente para ilustrar o tema, eu vou apresentar isto que você poderia encontrar na internet, um álbum de recortes, insisto. Você tem, na linha vermelha, você tem a participação dos lucros no PIB, nos Estados Unidos. E na linha preta, você tem a participação das 200 corporações mais grandes dentro desse monte de lucros. E as linhas verdes definem os diferentes regimes de acumulação que estabelecem condições, as regras do jogo diferentes na disputa do excedente, na disputa da mais-valia, mas também nas condições de luta, nas condições de relacionamento cultural, político, ideológico e mesmo jurídico entre as diferentes classes. No centro com as periferias, semiperiferia, etc, etc. O bloco histórico no sentido do Gramsci. E você tem uma situação, se você estuda com detenimento, não temos tempo para entrar nos detalhes, mas você poderia ver como no período glorioso do capitalismo, nos anos dourados do capitalismo, que saiu da derrota das forças fascistas depois da Segunda Guerra Mundial, você tem nos Estados Unidos com o New Deal uma dinâmica muito favorável para o capital. Os anos das taxas de crescimento mais grandes, os anos das taxas de lucros mais altas, com um processo de redistribuição de renda, com um processo sustenido de crescimento dos salários, com um crescimento sustenido, ali sim, de uma classe média. A participação das 200 corporações mais grandes, a linha celeste, mostra uma participação muito mais acelerada. Então vem o processo de estanflação, um impasse distributivo dentro das classes, precisamente porque o capital devia prisioneiro de seu próprio sucesso. E os problemas de sobreprodução definem uma situação de inundação de mercadorias baratas que não podem satisfazer os reclamos de lucros muito altos de uma classe capitalista cada vez mais restringida, cada vez mais monopolizada. Você poderia ver aqui que o ritmo de geração de lucros continua alto, continua rápido, mas há um impasse na participação das 200 corporações mais grandes. Veja você uma linha horizontal. Eu não digo que estavam perdendo. Eles não estavam ganhando suficiente. Os ganhos não foram suficientes. Isso gatilhou um tipo de atos desesperados no processo de disputa interburguesa. Quem são os sujeitos históricos desse processo? Voilà. O golpe do senhor Volcker, 1979, dentro mesmo da trilateral, foi definida como condição para a presidência do senhor Carter, a presença do senhor Volcker do Chase Bank, do grupo Rockefeller, na presidência da Reserva Federal, e as taxas de juros que estavam por muitos anos, por razões técnicas, como um consenso mesmo nos círculos heterodoxos, nos círculos keynesianos tradicionais, da síntese neoclássica keynesiana, nos círculos monetaristas. O consenso era que, está bem, as taxas de juros no processo de estanflação, com uma inflação muito alta, é suficiente. Mas sem nenhum processamento político, sem nenhum tipo de contradição no Congresso, no Senado, público, nada. Somente com uma medida administrativa muito simples. O senhor Volcker levou as taxas de juros a 22%, de 3% a 22%. Isso cambiou totalmente, isso trocou totalmente as condições, a correlação de forças no todo o globo. No todo o globo. Toda a discussão, mesmo com ditaduras aqui no Cono Sul, todas as discussões com respeito ao novo ordem econômico internacional, ou prévias na UNTA,
nas Nações Unidas, o espírito de Bandung, tudo isso, a social-democracia, tudo isso acabou. Tudo isso acabou e a América Latina entra na espiral irreversível da dívida externa. Mas também a África, a destruição da África, a destruição dos processos de descolonização da África, os estados fallidos, a fragmentação, as lutas fratricidas, os despojos das transnacionais, a destruição também do socialismo real, provocada por uma aumentação, por uma alta dos juros, unilateralmente assumida por Estados Unidos de noite a dia. Né? E você tem muitos aspectos. Mesmo em termos dos ganhos, você poderia ver que o processo de neoliberalização do mundo do norte, o senhor Reagan, a senhora Thatcher, são os ganhos somente da oligarquia. Há uma aceleração, o impasse do período prévio se rompe, você tem uma aceleração súbita da participação das 200 corporações mais grandes, mas você tem uma perda estratégica do conjunto da burguesia, do capital coletivo ideal, que não existe, que não tem representação política. Num processo exacerbado de monopolização, de fusões e aquisições, de mergers. E de novo você tem que a crise de sobreprodução que não foi resolvida nos anos 60, 70, com a adoção dos vetores fundamentais da globalização, deslocalização, desindustrialização no centro, para a construção de novas semiperiferias, nem também com a financiarização. Então você tem de novo um novo impasse distributivo intraburguês no seno da classe dominante, no seno da vértice nos Estados Unidos. Você tem uma importante recuperação da participação dos lucros no PIB, mas um novo impasse na codícia, nas aspirações de lucro de uma oligarquia cada vez mais pequena. Você poderia refletir o mesmo tipo de situação desesperada na luta intraburguesa? Por favor, eu não digo que não há uma luta de classes. Eu digo que você deve, não temos tempo para entrar nos detalhes exaustivos das consequências ou das condicionamentos que a luta geral de classe define sobre essa situação. Mas basta dizer, se você tem lido o Marx no Capital, que o processo da tendência da queda da taxa de lucros tem encastrado o processo de luta de classes. O processo de definição da taxa de mais-valia tem encastrado o processo de luta de classes. É sempre numa perspectiva que não é os Estados Unidos. É os Estados Unidos numa perspectiva de acumulação em escala mundial, em escala global. Então, você tem aqui de novo a linha preta grossa, você tem a queda, não a versão marxista, é uma aproximação estadística baseada no sistema de contas nacionais normais, keynesiana dos Estados Unidos. Você tem a queda da taxa de lucros nos Estados Unidos, mas esta vez definida como proporção do capital adiantado, capital fixo e variável. E na linha ponteada você tem a composição orgânica de capital, o capital fixo contra o capital variável. De novo, os diferentes momentos de existência do capital definidos por diferentes regimes de acumulação, diferentes blocos históricos. E de novo você tem nas franjas azuis, você tem os momentos de impasse, os momentos onde estes impasses são as indéreses, dizem os gringos. Os momentos...
Desculpe. No gráfico anterior você tem 1920 anos 2030. Uma pena. Você tem 1920, a primeira linha verde, 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial, 1980. Somente como referência. Não há uma... A mudança, a transformação do regime de acumulação não passa por decreto, é somente como uma referência. Mas você tem muito claro a possibilidade, com uma medida plenamente administrativa e unilateral da Reserva Federal dos Estados Unidos, a alta da taxa de juros, você pode transformar, você poderia disparar muitos processos estruturais que podem redefinir as questões técnicas, as questões financeiras, as questões geopolíticas, não todo mundo, globalmente. De novo, você tem aqui, nesta situação, as franjas, as zonas azuis, definem uma situação onde a contratendência, a queda da taxa de lucros a nível agregado, não, eu não estou definindo eu não estou esgotando a discussão marxista, somente a nível agregado, coisa que condiciona e que caracteriza plenamente a conjuntura. Uma das contratendências mais importantes do capital, a introdução permanente da ciência e tecnologia com inovações científicas no processo de trabalho para aumentar a taxa de mais-valia, não é efetiva. Precisamente porque nós estamos no marco de uma crise estrutural de sobreprodução. E mesmo a velocidade das inovações não permite um processo adequado de amortização dos capitais fixos já investidos. Isto estabelece um impasse histórico, não distributivo, um impasse histórico. Esta crise de sobreprodução não é a mesma crise cíclica, porque a ideia cíclica define uma questão mecânica de que o que baixa tem que subir, e o que sube tem que baixar. Não é o caso. Você tem uma situação exponencial, onde os processos exitosos do capital vão definir uma situação que não é tecnocrática, não é economicista, uma situação política, uma situação de disputa de poder muito encarnizada. Precisamente você tem estes processos onde um aumento da taxa de composição orgânica do capital, um esforço de investimento, não tem um resultado eficaz no plano da rentabilidade. Isto precisamente exacerba a combinação das duas conjunturas, dos dois indicadores, define uma conjuntura muito tensa de guerra entre fações de classe. E claramente, nós somos o terreno dessa guerra. Nós somos as munições dessa guerra. E claro, a taxa de juros, a discussão cambial que nós ouvimos ontem à noite, deve ser entendida nesse plano. E os perigos imediatos para a América Latina, não somente estabilidade financeira e macroeconômica nos países, a estabilidade democrática, a estabilidade dos processos sociais em jogo agora. Esta é a aposta dos especuladores. E você tem tudo isso num período de exacerbação dos processos de monopolização. A escala deste gráfico é exponencial, é logarítmica. Isso significa que uma reta se define em realidade como uma exponencial, como uma pendiente muito pronunciada. Você tem ordens de magnitude que vão de 0,1, 1, 10, 100, 1000. O número de fusões e aquisições. Mas fusões e aquisições de empresas cada vez mais grandes. E você poderia claramente estudar como este tipo de transformações, de transformações do regime de acumulação se expressam num processo que Schumpeter chama de destruição criativa, processo de quebras generalizadas. A resolução do problema dos lucros termina definindo-se na destruição do capital.
destruição do capital em valor ou destruição física do capital, se você não pode aplicar a alternativa. É claro. Então, você tem toda esta situação no plano político, de um contexto de polarização social, um contexto de degradação da luta ideológica e cultural construída pelo capital. As instituições que têm sido funcionais ao capital, têm sido medulares no triunfo histórico do capital durante os séculos, agora voltaram disfuncionais. Você tem aqui, você tem a distribuição da renda depois de princípios do século XX. A linha branca define a situação de concentração de 1% mais rico, que chega a 20% no período que precisamente define as condições de subconsumo, de sobreprodução que provocam a queda, o crash de 1929. Você tem a luta social que define as reformas do New Deal, o senhor Roosevelt, o senhor Kennedy, mas mesmo o senhor Nixon. A importância de entender, de estudar as condições estruturais no plano do regime de acumulação e a relatividade de um governo, de uma pessoa específica. Mas também o papel do indivíduo na história. Eu termino. E você tem o problema do Reagan e novamente, de novo, um processo de acumulação, um processo de concentração que define as mesmas condições de insustentabilidade do mercado que provocaram o crash do 29. Precisamente aqui, parte da disputa, não temos tempo para discutir em detalhe, parte da disputa dentro da trilateral foi o processo de capitis diminuto do Japão e agora a mesma coisa com a Europa continental. Você tem processos todavia pouquinho mais democráticos na Europa continental que precisamente devem ser destruídos. O desmantelamento das conquistas sociais dos povos europeus para igualar as condições de polarização social do Ásia anglo-americana. Tudo isto estabelece uma concentração da riqueza, do poder político, econômico, sem precedentes na história. Nós falamos agora de um capital global de todo o planeta, 7 bilhões de seres humanos, que são controlados por um grupo. Esta é uma representação topológica, onde de uma base de dados de 37 milhões de corporações, você encontra com as vinculações legais explícitas, sem os paraísos fiscais, sem os testaferros. Você tem uma concentração que somente 147 corporações controlam 40% do PIB. Todo o que você autocensura ou autoelimina, chamando teorias da conspiração, são brincadeiras. 147 corporações controlam 40% do PIB. E claramente, o núcleo dessas corporações são as redes financeiras especulativas anglo-americanas. Muito diferente do capital financeiro do Hilferding. Muito diferente. O capital financeiro monopolista precisa o sucesso do capital produtivo monopolista perdendo. Numa crise de sobreprodução é indispensável recuperar as ganâncias ampliando os mercados. Mas a solução predominante agora não é a ampliação de mercados, é a redução dos salários reais, as políticas de austeridade, a redução dos contratos públicos, a redução do investimento público, a redução das despesas públicas, a asfixia dos mercados. Por quê? Porque os capitais, uma fração dos capitais monopólicos financeiros aprenderam a lição da América Latina, da Europa do Leste, da África, com a dívida externa, o sometimento dos países numa perspectiva tributária, não moderna, o recurso, a retração a formas de explotação arcaicas.
de um passo de uma extração de mais valor relativo a uma predominância de mais valor absoluto. Ampliação da jornada de trabalho, redução dos salários reais, um processo onde o Estado moderno, weberiano, mesmo hegeliano, é destruído para retornar a uma versão do Estado sátrapa, tributarista. Noutra compreensão onde a manipulação imperial, não estudada pelos marxistas, não estudada pelos economistas heterodoxos, das manipulações financeiras e macroeconômicas adquirem uma importância muito mais central nos processos de exploração dos países. Né? Então, não temos tempo para andar uma transformação dos processos de geração de lucros e de distribuição de lucros, ligada não somente em termos numéricos, mas também em termos sectoriais, em favor das atividades especulativas, não financeiras no plano de Hilferding. Muito cuidado com toda a tradição marxista, porque você tem um caráter, uma natureza nova dos processos de concentração, ligado a um outro tipo de horizonte de reprodução na cúspide do sistema. A especulação é a ruptura de 500 anos de doma do capital circulatório, circulação de bens, circulação de dinheiro, pelo capital produtivo, agora é revertido em favor da especulação, uma lógica historicamente diferente. Né? Então, para terminar, você tem agora os ativos produtivos subjacentes, fonte de todo o ganho especulativo financeiro, equivalente somente a 63 trilhões de dólares. As dívidas normais, clássicas, incluída a dívida externa pública federal ou estadual, equivalente a 212 trilhões de dólares. Já um problema de insolvência estrutural, impagável. Mas você tem um outro tipo de dívidas totalmente modernas, novas, de outro tipo, qualitativamente diferentes, que são as dívidas geradas dos derivativos financeiros. Agora muito mais comprometidas com os processos de endividamento externo público. Todas as dívidas externas agora, a diferença dos anos 70 e 80, estão ligadas aos CDS, Credit Default Swaps, estão ligadas aos contratos forward, estão ligadas às options, futures, estão ligadas aos preços das commodities, estão ligadas aos processos de financiarização dos fundos pensionais. As ondas, as repercussões sísmicas de um tipo de movimento aqui, por exemplo, uma alta taxa de juros, vai a ter repercussões muito graves sobre todo o sistema e América Latina, os BRICS mesmo, como sujeito da transferência das capacidades de produção do capital produtivo monopólico, da lógica de expansão do capital produtivo monopólico, por primeira vez na história, agora estão sujeitos a uma disputa onde a chantagem das lógicas especulativas estão sempre presentes. Então, uma contradição que define a conjuntura geopolítica e a tensão mundial. Então, a recuperação dos lucros no norte está baseada nas manipulações macroeconômicas. Aumento das taxas de juros não somente significa um aumento do serviço da dívida, significa um fortalecimento do dólar. Significa a desesperação de todos os países por extrair um superávit em divisas para poder pagar a dívida, onde o mercado mundial se achica. Significa o deterioro dos termos de intercâmbios. Eu vou acabar. O deterioro dos termos de intercâmbio significa um país muito mais regalão nas condições do investimento externo direito. Significa condições muito mais generosas de desfalco da força de trabalho e da natureza, para poder disputar um mercado mundial via preços, não via quantidades. Numa crise de sobreprodução exacerbada, é precisamente o problema. Você poderia ver o horizonte iluso de um Brasil disputando a China
o mercado mundial, sem a presença da América Latina. E você tem, não temos tempo, todo o ciclo, a queda do investimento, nos termos capitalistas, a queda do investimento, o investimento como porcentagem do PIB, do regime de acumulação de industrialização por substituição de importações, o modelo empresarial, o modelo de crescimento de 20%, 25% a 15%, 20%, somente recuperado nos últimos anos com os processos progressistas. A queda, a degradação nos termos qualitativos, não somente quantitativos, da fortalecimento das capacidades produtivas, mas boa parte da formação bruta de capital fixo agora é ligado às bulas imobiliárias. Não a construção de autorrutas, não de rodovias, não de pontes, não de portos, mas de apartamentos de luxo. Isso cambia totalmente a lógica da sociedade, mas também a lógica da economia, mas também a lógica das classes sociais. Uma aumentação brutal da pobreza, uma redução da taxa de crescimento do PIB à metade, uma redução, estancamento e volatilidade estrutural, não depende dos governos, mesmo se você tem uma mitigação na última década. Uma exacerbação das condições de vulnerabilidade no setor externo, a restrição externa, nos anos de industrialização, prostituição de importações, a adição estrutural à dívida externa vem da impossibilidade de romper com a dependência das transnacionais no processo de substituição de importações. Agora você tem de novo, depois de processos de devaluação muito fortes, permanentes, você tem de novo um processo de insustentabilidade do setor externo, mas agora muito mais ligado ao consumo conspícuo, consumo suntuário, mais que ligado a um aumento das capacidades produtivas. Mas também essa vulnerabilidade externa, essa vulnerabilidade estrutural externa, que também você poderia ver mitigada com os governos progressistas, está acompanhada com o déficit gemelos. Os déficits estruturais fiscais, ligados à debilidade política para impor impostos à oligarquia. Agora, depois dos processos de desinstitucionalização e de privatização, voltam, mas sobre a base de uma debilidade estrutural da base impositiva. Então, a combinação de todos estes fatores estruturais que nos últimos 10 anos han estado de alguma maneira mitigados por condições internas, esforços dos governos, mas sem cambios estruturais profundos e duradouros, mas também por uma circunstância externa positiva, define uma questão muito grave em termos da fragilidade dos processos sociais. Mesmo nos termos qualitativos, você tem um aumento da propensão marginal à importação e uma diminuição de competitividade nos termos da produtividade do trabalho, setor por setor, em comparação aos Estados Unidos. A inserção mundial da América Latina, além das condições retóricas dos países emergentes, dos BRICS, as condições estruturais qualitativas se han degradado. E nós temos agora um crescimento inaudito dos preços de nossas exportações, que podem nublar as condições específicas de contratação da dívida. Pedro, por favor. Você tem aqui os materiais sobre a auditoria da dívida externa, o Alejandro vai falar disso, e um tratamento muito específico que permitiu ao governo do Equador reduzir o estoque de dívida de uma maneira muito sensível. Mas se você não pode atacar os problemas estruturais, isto não depende de um governo. E o continente inteiro que está prisioneiro destas condições de reprodução de uma adicção estrutural, intrínseca, endógena aos problemas de dívida.
É somente uma nova arquitetura financeira, a construção dos sistemas soberanos de crédito. O Banco do Sul prestando nas moedas nacionais, o Fundo do Sul como alternativa ao Fundo Monetário Internacional, e romper com a dependência ditatorial do dólar nas transacionalidades e no sistema de liquidez, que vai abrir as portas para transformações muito mais profundas. Muito graças. Gracias por esta invitación. A pesar de que hace 10 años vengo a Brasil, me da vergüenza seguir hablando en castellano, pero no tengo otra alternativa. Pedro ha dado una visión económica de estos problemas que vivimos en Latinoamérica y en el mundo. Y uno de los elementos a los que yo me iba a referir no es la ciencia económica, esa ciencia oscura, como decía Thomas Carlyle, críptica, que permite que los economistas siempre se manejen con una serie de referencias que a veces la gente común no entiende. La experiencia de la auditoría del Ecuador de alguna manera puede parangonarse con una investigación que se hizo en la Argentina desde 1983, de 1982 hasta ahora, aunque ha quedado paralizada los últimos años, para mostrar la esencia de todos estos procesos. No respecto a sus variables económicas de aumentos o bajas de tasas de interés, sino a toda la modificación de la estructura jurídica, política y social del país. Porque cuando este proceso empieza en 1980, una de las cuestiones fundamentales que impedía el desarrollo del endeudamiento era que había una estructura jurídica defensiva de estas operaciones. Es decir, los acreedores estaban limitados por una serie de cuestiones legales que impedían que los contratos que se iban a firmar pudieran efectivizarse realmente y dejar a nuestros países, como los dejaron, en un total estado de indefensión. Henry Kissinger en el año 1980 fue muy claro: hay que terminar con los criterios de soberanía de los países. Hay que plantear que los países pueden quebrar y que nosotros estamos para ayudarlos a superar esos procesos de quiebra a través de la transnacionalización de todo su sistema económico. Entonces, paralelo al proceso de endeudamiento, comenzó una modificación sustancial de la estructura jurídica. Para los maestros clásicos del derecho, los países eran absolutamente soberanos y eso cambió en forma categórica a partir de la década del 80 y se creó este concepto de soberanía relativa. Somos soberanos hasta aquí, en los procesos de deuda, en los procesos de comercialización, en los procesos que tienen que ver con los sistemas económicos. Los países no son más soberanos y siempre están sometidos a dos únicas soberanías: la soberanía de los tribunales de los Estados Unidos y la soberanía de los tribunales de Inglaterra. Cuando vemos lo que pudimos encontrar en el Ecuador, a pesar de que la auditoría fue muy limitada, hubo montones de operaciones que no se pudieron ver por el tiempo, ahí nos encontramos cómo se había planteado toda esta estructura, cómo los gobiernos, y voy a hablar de los dos simultáneamente porque yo he investigado, es decir, he sido miembro de la auditoría ecuatoriana, pero además he investigado la deuda argentina. Los procesos fueron exactamente iguales. Todo el proceso de cambio de la legislación interna y del orden constitucional fue
paralelo. Pero para que esto pudiera armarse, una de las restricciones fundamentales que había era contar no solo con gobiernos sometidos y claudicantes al sistema, sino ofrecerles abogados y economistas que les definieran lo que iba a ser su política. Yo me acuerdo que cuando llegué al Ecuador le pregunté al presidente Correa quiénes eran los abogados que tenía el país. Y me habló de un estudio de abogados, el estudio Cleary, Gottstein y Hamilton, que estaban en el Ecuador desde la década del 80 y que hasta el 2007 seguían siendo los abogados del país. Eran los mismos abogados que tenía la Argentina desde la misma época, abogados que ha tenido Brasil, Uruguay, Bolivia. ¿Por qué? Porque cuando empieza esta estructuración de la deuda, el Citibank nos ofrece a esos abogados para que nos defiendan, nos asesoren y nos asistan. Y es así que, de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos, todo convenio de endeudamiento que hace un país tiene que tener una opinión jurídica que valide la legalidad de las cláusulas que se firman. Y permítanme una digresión. Es decir, lamentablemente los economistas, cuando hablan del tema de la deuda, hacen una olímpica ignorancia de lo que significa el sistema jurídico. No les importa en absoluto si los contratos que se firman son legales, ilegales, si se ha violado la ley. No, únicamente manejan variables económicas. Por eso yo siempre he planteado que la cuestión de la deuda tiene que ser una cuestión interdisciplinaria y no coto absoluto de los que manejan la ciencia económica. Y precisamente, a través de la investigación de la auditoría ecuatoriana y de la investigación llevada en la Argentina, hemos podido ver cómo se hizo este manejo y cómo se articuló el proceso. Entonces, no solo nos pusieron los abogados que iban a definir cómo debían ser los contratos, sino que mandaron a nuestros países los modelos de cómo debían firmar, y los abogados del Estado ecuatoriano y los abogados del Estado argentino recibieron un paper donde decían cuál debía ser su opinión sobre la legalidad de lo que se estaba firmando. A esto se suma que pudimos ver en el Ecuador y en la Argentina cómo se manejó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y cómo a través de comunicaciones reservadas a toda la comunidad financiera pidieron apoyo a todos los procesos de endeudamiento, porque los países se habían comprometido a todo: a reducir la jornada laboral, aumentar la jornada laboral, a reducir el empleo, a todos los planes de ajuste que conocemos, a fundamentalmente lograr la privatización de los activos públicos. En la Argentina, durante la década del 90, se privatizaron todos los activos del Estado que fueron comprados por los acreedores a través del plan de reestructuración, el famoso plan Brady, de inspiración de Luis Bresser Pereira, cuyos planteos de privatización y de reducción de la deuda fueron recogidos por Nicolás Brady, y a partir de ahí se planteó ese plan, que no significó solo la reducción de la deuda para nada, sino significó un aumento exponencial de la deuda, porque los países debieron endeudarse para acogerse a ese plan. Que yo siempre he dicho que el plan Brady, que es la mayor reestructuración de deuda pública de la década del 90, es el paradigma del delito, porque en todos los contratos que se firmaron, todas las cláusulas no solo repugnaban el orden jurídico del país, sino violaban hasta la propia legislación de los Estados Unidos. Y como uno de los ejemplos de cómo se maneja el sistema capitalista, que algunos ingenuos suponen que puede humanizarse, cambiar,
adecuarse a las nuevas condiciones, fue realmente significativo uno de los tantos contratos que vimos sobre el Plan Brady, donde había una cláusula realmente burlesca de cómo trataba el imperio a estos supuestos gobiernos soberanos. En el contrato de prenda colateral que debía firmar el Ecuador, la totalidad de las cláusulas estaban a favor del Citibank y de JP Morgan, excepto una que permitía al país modificar las condiciones del contrato en caso de que las circunstancias exteriores cambiaran y alteraran su equilibrio. Como el Plan Brady tenía una duración de 30 años, debíamos suponer que el plazo tendría que permitirse a partir del año 15-16, no del final. Pero en una muestra de cómo se maneja el imperio, dijeron, vamos a poner una fecha de cumplimiento imposible, y pusieron una cláusula que textualmente dice así: la República del Ecuador tendrá derecho a hacer el uso de esta posibilidad de cambio que tiene que ver con un concepto del derecho romano germánico que se llama rebus sic stantibus, el cambio de las circunstancias exteriores que pueden modificar un contrato. Decía, el gobierno de la República del Ecuador podrá hacer uso de esta facultad 21 años menos un día después de la muerte del último de los descendientes vivos del embajador de los Estados Unidos en la Corte de Inglaterra, Joseph Fitzgerald Kennedy, padre del que fue presidente, que cuando esto se le presentó al presidente Correa, él que ha vivido en Estados Unidos, dijo, seguramente si la familia Kennedy se extingue en el año 3000, el Ecuador deberá esperar 21 años más para poder reajustar un contrato que terminó en el año 2000. Es decir, esto es uno de los ejemplos de a los extremos a los que llegaron los que manejan este sistema rentístico financiero que estamos viviendo. Lamentablemente, a pesar de todos nuestros descubrimientos, de todas las evidencias que han pulverizado teorías económicas, ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar al sistema. Se han reducido las deudas, se ha tratado vanamente de obtener mejores condiciones, pero nadie se decidió a que todo esto que hemos investigado se mostrara al mundo entero, se mostraran las cartas amenazadoras de los banqueros, las presiones del Fondo Monetario, escritas, no a través de una transmisión oral donde no quedan pruebas. Es decir, toda la arquitectura ha seguido funcionando y lo más peligroso es que los gobiernos progresistas, si bien han mejorado relativamente las condiciones contractuales, se ha seguido manejando todo de la misma manera como si nada hubiera ocurrido. Y yo creo que uno de los ejemplos más relevantes es los decretos firmados por el presidente Chávez durante el año 2011, 2012 y poco tiempo antes de morir, donde para financiar sus políticas, dado el estado extremadamente grave de las finanzas venezolanas, decidió emitir bonos soberanos donde la totalidad de las cláusulas eran exactamente igual a las firmadas en la Argentina durante la década del 90 y en el Ecuador durante el año 80 y el 90, renunciando a la soberanía venezolana, sometiéndose a la legislación de los Estados Unidos, aceptando la totalidad de las cláusulas impuestas por los banqueros y entregando esos bonos soberanos a los mismos de siempre, al Citibank, al JP Morgan, al Manufacturers Hanover. Es decir, que a pesar de las auditorías, las únicas que se conocen fue la de Ecuador y de la Argentina, a pesar de haber puesto en evidencia
las formas de manejo de los acreedores, la violación del orden jurídico del país y de los Estados Unidos, nadie ha querido enfrentar al sistema. Y en el Ecuador pedimos consejo a unos abogados norteamericanos que eran abogados de Venezuela y de Cuba y que habían obtenido un importante triunfo en la Corte Suprema de los Estados Unidos a favor del régimen cubano cuando la expropiación de empresas norteamericanas, pero lamentablemente se decidió por otra opción porque las relaciones de poder supuestamente no daban para más. Y en la Argentina, donde no ha habido una auditoría de la deuda, pero sí una investigación hecha por la justicia federal que arrojó conclusiones espeluznantes, es decir, la mayor parte de la deuda argentina es absolutamente producto de un fraude porque nunca fue empleada en inversiones productivas, sino que fue fugada al exterior y utilizada en su mayor parte en compra de armamentos. Tampoco ha servido para que el gobierno de la nación hiciera algún tipo de cuestionamiento al sistema. Había un pensador argentino, don Arturo Jaureche, que hablaba de la colonización pedagógica, es decir, nos hacen pensar lo que ellos quieren. Tenemos que seguir sus mandatos, aceptar sus imposiciones, y los gobiernos progresistas, estilo el gato pardo, hacen algunas cosas, pero la estructura sigue invariable. Y ellos, como mostraba el doctor Páez, siguen haciendo grandes negocios, se sigue concentrando el capital y nadie se anima a enfrentar el sistema. Y hay una enorme contradicción entre el discurso y la realidad. Porque el discurso siempre habla del imperialismo, de que lo estamos enfrentando, de que estamos logrando, pero las realidades económicas no tienen nada que ver con ese discurso. Y lo más peligroso es cuando un gobierno está alineado directamente con el imperio, entonces uno ya sabe lo que hace, lo que proyecta y lo que va a hacer. Pero los gobiernos progresistas, que supuestamente están en otra posición, muestran realidades supuestas, muestran ficciones que en la firma de los documentos se dan de patadas con el discurso ese que permanentemente se plantea. Una de las cosas que siempre me llamó la atención en mi país es que una deuda declarada fraudulenta por un juez de la nación a través de una pericia contundente que demostró cómo habían sido las operaciones, fue reconocida por nuestro gobierno, negociada y pagada. Y yo creo que hay tres cifras que en el caso de la Argentina muestran esa realidad, pero que bueno, es aplicable a todos nuestros países con diversas diferencias. La Argentina recibió en 1983, es decir, la dictadura dejó una deuda de 45.000 millones de dólares. Desde el 83 a hoy, mi país pagó 400.000 millones y debe hoy 220.000. Y nuestro gobierno acaba de renegociar con el Club de París una deuda que los auditores del Banco Central dijeron que no debía pagarse porque no había entrado un solo peso a la nación. Lo que pasa es que cuando uno ve los informes de los auditores, después ve la resolución del banco. Entonces, debido a la relación de fuerzas, frase que es cultivada por el posibilismo, donde, y bueno, no hay otra forma, tenemos que hacer esto porque no tenemos alternativas. Y son un conjunto de frases que determinan que siempre tenemos que estar en la misma lógica de lo que se puede hacer. Y si pensamos siempre en lo que se puede hacer, nos vamos a quedar permanentemente en la estructura.
Y es una estructura que, como hemos visto gráficamente a través de la exposición del doctor Páez, siempre es en perjuicio de nuestros pueblos y en beneficio de los capitalistas que siguen incrementando exponencialmente sus riquezas. Esto, el sistema jurídico, no es en vano, porque un país, para que funcione, tiene que tener reglas claras y, además de reglas claras, respetar cuestiones elementales de los derechos de cada persona y no violarlos impunemente. En todos los contratos de deuda, en todas las operaciones, no solo se ha violado esto descaradamente, sino que todos nuestros gobiernos firmaron leyes, decretos, autorizando todas estas operaciones violatorias del orden jurídico del país, y donde se cambió esa estructura con un único propósito: beneficiar a los acreedores. Yo me acuerdo que cuando entramos al Banco Central del Ecuador, a un búnker que hay en un lugar que se llama Amaguaña, para realizar nuestra auditoría, no había un archivo ordenado, había cajas numeradas donde los papeles estaban tirados, mezclándose contratos del 92 con contratos del 86, con los del 95, con el 99, con el único propósito de que no encontráramos nada, que nos confundiéramos, y donde además todos los contratos originales no estaban. Había simplemente copias, porque los originales siempre quedaban en los Estados Unidos. Y cuando había alguna modificación, venía de los Estados Unidos. Y a mí lo que me ha llamado la atención es precisamente esta posibilidad, a través de todas esas evidencias, de impugnar esto, no solo en el país, sino en el exterior. Mostrarle al mundo esta realidad, pero nadie tampoco se ha animado a mostrarla. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de los acreedores para negociar la reducción de deudas y para que la reestructuración significara alguna quita aún sustancial era que esto quedara en el más impenetrable de los secretos. Porque otra de las cuestiones que nos afecta es el cultivo del secretismo. Todo lo que se firma siempre es reservado, es confidencial y nadie lo debe conocer, porque si lo conoce, por supuesto, las reacciones serían distintas. En la Argentina se ha firmado un acuerdo con el Club de París que es confidencial aún para el Poder Legislativo. Es una negociación llevada a cabo entre el ministro de Economía con la autorización de la Presidenta de la Nación. Y para que tengan una idea del grado de delirio al que se llega en estas negociaciones, cuando pedimos información al Ministerio de Economía de qué era lo que se iba a negociar, nos dijeron que no tenían la documentación, que había que pedirla al Banco Central. La pedimos al Banco Central y nos dijeron que no, que ellos tampoco tenían nada, que teníamos que pedirle al Ministerio de Economía. Finalmente, a través de una gestión extraoficial, nos mandaron un listado de acreedores sin ningún respaldo documental, diciendo que lamentablemente no había nada en los archivos oficiales. Y toda la negociación se hace sobre la base de lo que dicen de los acreedores, los números de los acreedores, los intereses, los yuros fijados por los acreedores, todo lo que ellos establecen, a lo que los gobiernos se someten inevitablemente. Y por supuesto, si esto sigue así, podremos bajar la deuda, podremos seguir teorizando sobre los males que significa el endeudamiento o el sistema capitalista, pero si no hay decisiones claras para enfrentar el sistema, si seguimos alabando o halagando a ciertos gobiernos progresistas que son más discurso que realidad,
seguiremos este camino de caída libre, donde ellos se enriquecen cada día más y nosotros comprometemos todos nuestros recursos, comprometemos el bienestar de nuestros pueblos, condicionamos los planes sociales de inversión pública, porque ellos deciden que nosotros tenemos que tener un desarrollo acotado hasta un punto donde no podemos avanzar. El tema de la deuda es significativo y sigue siendo significativo, y en este momento también es significativo para Europa, porque estamos viendo las consecuencias de lo que ha sido el endeudamiento. Lo grave es que nadie se atreve a enfrentar el sistema. Es decir, el poder del sistema financiero es de tal magnitud que, a pesar de su gran debilidad estructural, que es su violación permanente del orden jurídico y el cuestionamiento que podría hacerse, nadie se anima. Y si no tomamos algún tipo de decisión gravitante para acabar con esto, los países latinoamericanos y los países endeudados en general no solo no tienen destino, sino seguiremos sumergidos en el mundo de las teorías y los discursos, pero las realidades que afectarán a nuestros pueblos van a arrasar definitivamente con todo eso. Muchas gracias. Antônio de Paula, lá na UFMG, e justamente o Antônio, que é o primeiro capítulo aqui da revista, então, já é o primeiro artigo. Acho que aqui a gente tentar descer um pouco do grau de abstração, eu acho que a mesa ficou até bem construída, no sentido um grau de mais abstração teórico, um pouco a experiência do país, e aqui eu falar mais da experiência brasileira, partindo, acho que, de uma premissa básica, né? Dívida pública é espaço de disputa, espaço de acumulação de riqueza. Você está falando de algo próximo de, no caso do Brasil, 60% do seu PIB. Aqui. Você está falando aí de algo próximo de 60% do PIB, de riqueza e de um fluxo, numa peculiaridade nossa, uma taxa de rentabilidade da dívida altíssima. Tá? Então, é um estoque que acumula taxas altas. E mais, a intermediação direta do Estado é muito mais presente, porque a dívida é pública, afinal de contas. Com a peculiaridade de que ela vai explicitar, analisar o estoque da dívida, analisar a evolução da dívida pública brasileira, ela explicita uma série de dilemas de política macroeconômica e de conflitos de interesse. Só enquanto ele vai colocando ali o PowerPoint, para antecipar, uma das principais características da evolução do estoque da dívida recente é o crescimento das chamadas operações compromissadas do Banco Central, do Bacen. Títulos selicados, diários, de altíssima rentabilidade, que vão direto para o estoque das mesas de bancos. Tá? Ou seja, um instrumento de acumulação de riqueza, instrumento de transferência de renda para o setor bancário e financeiro, e que tem uma série de consequências no sentido de inviabilizar o desenvolvimento do mercado de capitais de longo prazo, etc. Uma segunda característica bem marcante da evolução recente da dívida pública brasileira é a expansão dos créditos no BNDES. Gostando ou não da política do BNDES, ou do governo, é uma política de transferência de renda para os grandes grupos empresariais. Uma terceira característica muito marcante é o acúmulo crescente de saldos do Tesouro na conta única do governo, do Banco Central. Que significa o quê? Altíssimos superávites primários que foram vigentes na maior parte do período desde 2004. Superávit primário que serve ao interesse da classe financeira detentora de títulos da dívida pública, e, por outro lado, quer dizer, superávit primários altos significam contenções de despesas, que significam contenção de salários dos servidores públicos que estão em greve aqui, que significa contenções em políticas distributivas, significa contenções em políticas de desoneração de folha, interesse dos empresários. Então, um pouco a dívida pública te permite ver, de um lado, a acumulação de riqueza de maneira muito direta, e, de outro lado, ver esses vários dilemas de política macroeconômica e de interesses em disputa no orçamento e na dívida pública. Especificidade brasileira: dívida mobiliária altíssima em proporção do PIB e altíssima rentabilidade. Isso condiciona todo o seu mercado financeiro e bancário. Isso tem uma série de contrapartidas, uma das taxas implícitas da dívida líquida mais altas do mundo.
E aqui também o meu foco ele vai ser no período mais recente, tá? No período pós-2004. Por que isso? A dívida pública ela vai passando por diversas transformações na sua estrutura. Lá, não é novidade, ela começa com a independência, o rei vai embora com o tesouro real, e no nosso país vai ficar independente, mas com a dívida, assume a dívida de Portugal com a Inglaterra, com a classe financeira inglesa. Ao longo do tempo esse instrumento vai mudando. Anos 80, o problema é a dívida externa, que os colegas aqui trataram bem. Dívida contratual. Você tem uma passagem, você troca a dívida contratual para a dívida mobiliária interna, mas uma dívida mobiliária interna dolarizada na década de 90. E eu vou mostrar aqui que agora o problema é outro, tá? Não é mais dívida mobiliária dolarizada. O período pós-2004 ele é caracterizado, ele é bem particular. É muito raro em países da América Latina você ter superávites por vários anos em conta corrente. Isso é uma situação absolutamente atípica. Essa situação ela te deu um cenário para mudar radicalmente a estrutura da dívida pública brasileira. E aí o dilema passa a ser outro, tá? Mais particularmente os saldos na conta comercial e, portanto, no balanço de pagamento, permitiram mudar a estrutura da dívida pública, desdolarizar-se, mas ao mesmo tempo coloca uma série de outros dilemas. Durante um determinado período, esses saldos eram elevados, a conjuntura internacional propiciou também booms de receita pública, tá? Ou seja, superávites elevados sem tanto esforço assim, e alguns desses dilemas ficaram, digamos, adormecidos, eles não se explicitaram enquanto contradições. Passada a crise, você deixa de ter esses superávites tão elevados em conta corrente, quer dizer, na verdade, eles deixam de existir, você deixa de ter superávites tão elevados em balanço de pagamento, deixa de ter boom de receitas, o superávit primário reduz-se, e aí os dilemas, as contradições entre política industrial, BNDES, política monetária, taxas elevadas de juros e operações compromissadas do Banco Central, disputa em cima do orçamento primário da União, se explicitam de maneira mais radical, que é o que eu vou tentar passar aqui. Vou tentar ser breve, mas foi? Foi, né? Tá. E aí me desculpe, vai alguns números aí um pouco para ilustrar, tá? Porque, afinal de contas, eu sou lá da diretoria do IPEA e da diretoria de estudos aplicados macroeconômicos. Então, vou passar aqui bem rapidamente só uma breve exposição de alguns indicadores para ilustrar esses pontos. Identificar alguns dos principais condicionantes do endividamento na economia brasileira recente. Tá? Um pouco antecipando, principal característica, dívida bruta brasileira. Aqui. Tá. Dívida pública brasileira, período recente, 2004 para cá, parada. Tá? Toda essa discussão, a falta de responsabilidade fiscal do governo Lula, não, parada. Tá? Parada, mas com uma importante mudança, principalmente a redução da dívida externa. Depois eu volto nisso, que deixou de ser um problema. Não quer dizer que a dívida externa deixou de ser, a dívida interna continua sendo, porque você recoloca os dilemas. Uma segunda questão bem importante vai ser a mudança na composição da dívida interna mobiliária. Você desdolariza a dívida, o que é bom por um lado, você torna essa dívida menos suscetível aos choques externos, mas é ruim por outro lado, tá? Só dando a ideia o quê? No momento em que o câmbio se valorizou e a taxa Selic caiu, na medida em que você mudou, isso não repassou para o seu custo. Tá? Então é como que, quando a coisa está favorável para o mercado, você muda a estrutura da dívida, mas eles conseguem manter a valorização do capital em taxas anteriores aos ajustes de preços macroeconômicos da economia brasileira. Uma terceira coisa é o seguinte, a dívida bruta está parada, tá? A líquida caindo todo ano após ano, de novo, sustentabilidade da política fiscal. Por que isso? É porque você está acumulando ativos. E dois principais. O principal dele vai ser as capitalizações BNDES, o segundo principal, e o principal deles vão ser a acumulação de reservas internacionais, com um problema aí.
Se acumula reserva, você tem uma política monetária contracionista, você tem que enxugar liquidez, e é o chamado enxugar gelo. Acumula reserva, o Banco Central vem e emite títulos selicados, indexados a Selic, de altíssima rentabilidade de curto prazo, para manter esse estoque. Isso aí vai criar um problema de custo de endividamento e rigidez. Então, no momento que as taxas de juros da economia brasileira convergiram para patamares mais próximos do resto do mundo, básicas, isso não aconteceu com a dívida. Tá? Ela continuou remunerando a altíssimas taxas. Condicionantes, sem dúvida nenhuma, internos e externos. Do ponto de vista externo, não consegue se analisar o período recente, o endividamento da economia brasileira, sem ver o período bem particular de superávites de conta corrente recente. São eles que permitem a desdolarização, são ele que dá o horizonte de valorização cambial para a minha desindexação, é ele que me dá o caminho para você acumular reservas. Ao mesmo tempo, você tem determinantes internos. Houve sim, quer dizer, a ideia de se aproveitar esse cenário internacional para mudar a estrutura da dívida pública brasileira. Só lembrar o governo, eu vou falar de governo Lula e depois Dilma, porque eu estou analisando o período 2004 para cá, tá? Quer dizer, ele vem de um choque da dívida pública, um período de sucessivos choques externos, de 99 até 2002, 2003, e de desajustes patrimoniais e de imposição de uma série de restrições ao regime fiscal. Então, eles vêm com essa ideia de que, olha, temos que aproveitar esse momento para mudar o perfil da dívida. Isso tem dilemas que depois eu volto. E também explicito o que eu disse antes de colocar aqui o PowerPoint, a interação e a inconsistência entre as várias políticas macroeconômicas. Eu não sei se está dando para ler, ficou pequeno, peço desculpas, mas de todo modo aqui é só para mostrar o seguinte: dívida bruta do governo geral, insustentabilidade da política. Se você pega 2004, pega 2013, é exatamente o mesmo patamar. A dívida bruta do governo geral está em 56,7% do PIB. 2004, hoje também. O que aconteceu nos seus agregados? Principal coisa foi redução da dívida externa. Até era 11%, hoje é 3%. Ou seja, dívida externa, em particular, a dívida externa do governo federal, deixou de ser um problema para a economia brasileira. Ela praticamente mudou-se, tá? Deixou de ter de captar lá fora, você continua captando com estrangeiros aqui dentro. Tem outros problemas, porque o cara entra, compra o título, faz um derivativo cambial, dá uma tendência de valorização, tem uma série de outros problemas, mas é uma dinâmica diferente. E uma segunda mudança importante é a expansão muito grande das operações compromissadas, política monetária, tá? Depois eu volto nesse ponto. Então, aqui só para deixar claro, então, o patamar, dívida bruta, parado, tem uma alteração de composição, você está trocando dívida externa por interna, exatamente na mesma magnitude. Isso foi uma política mesmo da dívida pública, a ideia lá do Lula de temos que ser autônomos e pagar o FMI, agora o Brasil tem autonomia, quer dizer, é exatamente essa política explícita. E, por fim, a coisa das reservas que eu já citei, vou voltar nesse ponto mais adiante, tá? Dívida mobiliária do Tesouro, relativamente parada. Ela cresce no início do período, não vou nem entrar tanto nesse mérito aqui. Ela cresce um pouco no período, mas a ideia é de você sair da dívida contratual e emitir títulos mobiliários. Aí levanta uma discussão que é o quê? Que o colega aqui estava falando do problema dos contratos lá da década de 80, né? Mas pelo menos você tinha os contratos para saber se aquilo é legítimo ou não. Hoje se complicou esse problema, porque você pegou toda a dívida contratual, quitou, securitizou e hoje são títulos do Tesouro que já estão na rolagem. Então, a auditoria nesse novo contexto fica muito mais difícil, que não quer dizer que não seja legítimo, é ótimo, é lógico, tá? Mas ele fica um pouco mais dificultado. Então, dívida externa e dívida contratual já deixou de ser coisa, hoje é mobiliária, é títulos mesmo do Tesouro. Tem um probleminha atípico ali, que eu acho que é mais a tecnicalidade, que foi um problema durante o período da crise, acho que eu não vou até pular para a gente ter mais. E uma coisa recente que também explicita um dilema do regime de política fiscal
é que no pós-crise começou a voltar a ter endividamento dos governos subnacionais. Tá? Os governos subnacionais, estados e municípios, eles foram ligeiramente enquadrados pelo arcabouço institucional dos acordos de renegociação da dívida, né, entre 97 até a LRF, 2001. E você construiu o regime de metas primárias a partir desse enquadramento. De repente, pós-crise, você começa a ter pressão para que estados e municípios invistam e gastem em saúde e educação. E aí você coloca um dilema aí. Dilema esse que vai começar a bater agora na expansão do endividamento bancário e endividamento externo de estados e municípios. Mas ainda está um pouco iniciado, não vou nem entrar aqui. Tudo bem, dívida bruta parada, dívida mobiliária parada. Mas dentro dela você tem uma substancial alteração da sua composição. Foi a política explícita de você desdolarizar. Tá? Desdolarizar é o quê? Reduzir a parcela indexada a câmbio e Selic. E aí eu vou para prefixado e inflação. Ao mesmo tempo, a mudança no perfil, aí todo mundo fala, mudou o perfil, os títulos públicos hoje estão mais longos. Mas quando você pega a média, ainda é muito baixo. Tá? Saiu de pouco abaixo de 3 anos para 4,5. De títulos públicos da dívida brasileira é muito baixo, que tem a ver com toda a cultura do overnight, tem a ver com uma série de questões do nosso mercado financeiro. Aqui só para mostrar, tá? Mostrar a dívida cambial praticamente acabou. Tá? A dívida indexada ao câmbio interna, mobiliária. A prefixada cresceu, a indexada à inflação é uma coisa nova, ela praticamente não existia, e aí também trocou, ela saiu do IGPM, foi para o IPCA. E a indexada à Selic, aos juros, ela caiu, mas cuidado lá, porque ela permanece ainda relativamente alta para padrões internacionais. Cerca de 15% da dívida pública imobiliária interna é indexada à Selic. A gente continua com a cultura do overnight, e não só isso. Todas as compromissadas do Banco Central não estão entrando aqui, também são. Tá? Um pouco aqui o perfil também mudou, ampliou o peso dos títulos mais longos, vou passar rapidinho. Mas o que é? De fato, à medida em que você desdolariza, você torna essa dívida menos suscetível a choques. Fato novo, os choques cambiais, choques externos e de juros. Tá? Fato novo, ela se indexou ao IPCA. E aí, quando você começa a ter choques de preço igual aos recentes, você começa a passar isso para a taxa de juros, para o custo das juros, eu vou voltar lá. A ideia aqui é mais ou menos o seguinte: na medida em que você teve um cenário positivo, que deu os sinais de que você conseguiria convergir, que o câmbio tinha tendência a se valorizar, obviamente isso tem relação com o regime de políticas macro, taxa de juros alta e abertura de capital, você vai ter valorização cambial, em geral, né, dadas certas condições. À medida que o mercado espera valorização cambial e que o mercado espera convergência das taxas de juros internas para os padrões internacionais, o mercado sai dessa dívida, ela se desvaloriza. Tá? Então, obviamente, também é uma maneira de você preservar o valor da sua riqueza financeira. O que tem um problema aí, quer dizer, tem um dilema, que é o quê? A dívida de câmbio e a dívida selicada, ela é mais barata. Mesmo que esteja caindo, ela é mais barata. O mercado exige mais retorno para prefixados e para, em alguns casos, inflação. Então, na verdade, você tem um dilema aí de risco, de custo, em que você mudou o perfil, tornou ela menos suscetível a choque, mas tornou ela mais cara, relativamente. Obviamente, ela caiu, depois eu mostro esse... E segundo, quer dizer, ainda continua, a selicada continua alta e as compromissadas estão crescendo, e é o problema esse de você estar enxugando gelo. Depois eu volto a uma coisa das reservas, tá? É o quê? Eu mantenho taxa interna de juros alta no âmbito do regime de metas de inflação, eu vou atrair capitais, esses capitais vão acumular vou acumular reservas, porque eu quero criar esse colchão, mas eu tenho que enxugar liquidez, eu emito títulos selicados de compromissadas e estou deteriorando o perfil. Tá? Então, tem esse problema macro aí que é complicado. Aqui, não sei se dá para ver, está péssimo para quem está no fundo, né? Desculpa de novo, mas... Mas assim, eu acho que é menos para tentar mostrar aqui o seguinte. Dívida líquida, tá? Melhorou? Dá para...
Acredite no que eu falo, tá? Vamos lá aqui. Pode sim, vamos lá. Dá para ir, tá? Então é o seguinte, dívida líquida do setor público caiu todo ano, com exceção de 2009, tá? Brasil. E mesmo 2009 ela é atípica, tá? Porque, como eu disse, você tem a acumulação, você desdolariza a dívida, torna ela menos suscetível aos choques externos e, ao mesmo tempo, você acumula ativos, você acumula reservas. E aí você teve uma mudança, depois do antecipo, quer dizer, tem uma mudança no quadro que é o quê? Choques cambiais antes geravam desajustes patrimoniais positivos na dívida pública, hoje são negativos. Ponto. A dívida líquida caiu o tempo todo. Ela caiu o tempo todo com a dívida bruta parada. Isso quer dizer o quê? Se a dívida líquida caiu, a bruta está parada, é que você está acumulando ativos. Que ativos são esses? No âmbito do governo geral, créditos junto ao BNDES. Tá, esse troço era mais ou menos 0,5% do PIB e hoje é próximo de 10%, 9,5% do PIB. Isso vai colocar dilemas lá na frente também. Uma segunda questão, acho que eu vou passar aqui direto para o Banco Central. Esse aqui é o Banco Central. Eu já fui com 20, deixa eu correr então, que já... Quer dizer, a segunda questão é o quê? No Banco Central, o outro lado é a acumulação de reservas. Se reservas internacionais elas saem de 7,7% por 10% do PIB, hoje estão quase em 20%. Se lá subiu 10, aqui 10, como é que você... a dívida líquida não caiu tanto como? Porque esse aqui eu enxuguei gelo. Eu acumulei reserva e emiti compromissada. Tá? Então o Banco Central está fazendo essa política de enxugar gelo. Isso. Eu não vou passar todos não, tá? Então a ideia é um pouco isso. Você explica fundamentalmente pela acumulação de ativos, bancos oficiais e reservas. Foi uma estratégia explícita e mudou o cenário, tá? Mudou o regime de política macro. Como funcionava antes? Eu tinha choques cambiais, desajuste na dívida pública, desajuste no fluxo de juros, o governo respondia com a política procíclica, né, aumento de juros, aumento de superávit primário, esse cenário. Essa política foi relativamente bem sucedida no sentido de que o choque da crise de 2008 mudou a sua direção. O choque cambial passou a ser positivo do ponto de vista do estoque da dívida e da margem de manobra para a política anticíclica. Até aí, bom, tudo bem, paciência. Agora, qual que é o problema? Você acumulou, tudo bem, mudou essa estrutura e ela tem uma série de questões, eu acho que a gente deixa lá para o debate, mas ela tem uma questão principal aqui, que é que você não conseguiu repassar para o custo da dívida, você manteve o estoque da dívida estável e você não conseguiu repassar os benefícios da valorização cambial e da queda da taxa básica para os juros, tá? Então, só para mostrar isso aqui é o seguinte, a curva de baixo é a taxa Selic no período, a de cima é o custo implícito da dívida pública. Ele começou a abrir uma boca, que é o quê? No momento em que as taxas gerais internacionais e de todo mundo está caindo, os detentores da dívida pública conseguem manter altas taxas de rentabilidade. Isso tem a ver com dois motivos. O primeiro é essa mudança no perfil da dívida, quer dizer, saiu dos títulos que se beneficiariam para títulos mais caros, tudo bem que eles também caíram a rentabilidade. E o segundo é o fato de que você está acumulando ativos que têm rentabilidade baixa, que tem a ver com a política creditícia, tem a ver com a política do BNDES e principalmente com a política de reservas. Tá? Isso fica explícito também num outro problema, que é o quê? O meu montante de juros nominais não cai. Porque o meu estoque está alto e minha taxa implícita não está parada. Então, mesmo que todo convergindo, preços macroeconômicos, taxa básica, eu continuo pagando o mesmo montante de juros, né, e preservando a riqueza financeira dos detentores da dívida pública. Né? Ou seja, você não se beneficiou tanto assim do cenário favorável que vigiu na maior parte do período. E aqui só as considerações finais.
eu acho que a gente deixa aí, quer dizer, hoje, um outro problema. Pós-crise, grande parte dos booms passaram. O boom de arrecadação, o boom de balanço de pagamento passou. O cenário agora não é tão favorável. À medida que se passou, essas contradições vão começar a se explicitar. Por exemplo, é difícil imaginar um primário tão alto quanto, acomodando interesses como o anterior. Dado o cenário hoje, a estrutura... Outra coisa também é, a dívida líquida hoje está mais ou menos resolvida. Tá? Mais ou menos resolvido o seguinte, o patamar está mais ou menos baixo para padrões internacionais. Tá? Então, pensar também em reduzir, eu acho que é um certo exagero de parte do mercado. Mas você começa a ver dilemas explicitados que eu acho que é melhor a gente deixar para conversar depois. Para não estender demais aqui, que eu acho que eu já passei um pouco do limite. Obrigado, boa tarde. Lá vai cirando e destino.